Então, dando prosseguimento aqui, pessoal, vou continuar dividindo a tela aqui com vocês. Vou dividir a tela aqui, só um minutinho. Bom, aí, então, quando eu estava falando, né, sobre a questão das políticas públicas, como isso é importante, né, a organização, o cronograma, né, a adequação às necessidades da sociedade. Aqui no terceiro ponto, né, que é o programa, que é um conjunto de atividades constituídas para serem realizadas dentro do cronograma, como eu disse para vocês, e com orçamentos específicos, né, para que tudo possa ser alcançado do melhor modo possível. A ideia do projeto, né, que para você ter política pública, você precisa das duas coisas, o programa e o projeto. E o projeto, que é instrumento de programação, visando alcançar os objetivos do programa, né, e para isso você tem um conjunto de operações que se busca um resultado final, que é um produto, visando, né, a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Tá? Isso tudo são as condições que a política pública precisa ter para acontecer. Aqui eu coloquei mais algumas coisas também, em algumas características, aí já voltando para o texto, tá? Que, como a gente pensa na educação básica, né, é um conceito mais inovador que um país pode buscar. Durante séculos isso foi negado aqui no país, né, por conta dessa coisa elitista que nós temos, ainda temos, né, o Darcy Ribeiro sempre falava isso, né, que a gente tem uma elite egoísta, arrogante, tacanha no país, que não quer que o povo se desenvolva. É impossível não perceber isso, né, infelizmente. Então, para isso, você precisa criar um direito do conhecimento. É essa a principal condição, tá? O conhecimento, ele liberta. E as pessoas precisam ter isso, certo? O que elas vão estudar, como elas vão estudar na fase adulta é outra coisa, mas ao jovem precisa ser ofertado a maior gama possível de conhecimento, para que ele possa decidir depois qual caminho ele vai trilhar. Né? É o que eu sempre falo para os alunos do ensino médio. Por que eu tenho que estudar isso? Eu falo, mas você já sabe o que você vai fazer? O que você pretende trabalhar, pelo menos por uma boa parte da sua vida, pelo resto dela? Ah, não sei. Então você conhece tudo primeiro. Veja tudo, o que você gosta e o que você não gosta, para depois você fazer a sua opção, né? E é assim que a gente trabalha na vida, né? Porque nem sempre a gente faz o que a gente quer, mas a gente tem que exercer as nossas competências e habilidades. É assim que a gente consegue sobreviver no mundo capitalista. Sobreviver, né, gente? Bom, aí no segundo ponto, resulta daí que a educação infantil é raiz da educação básica. Gente, por isso, por exemplo, quando você pensa em políticos que nem o Leonel Brizola, né, sempre vem o Brizola na minha cabeça, que ele falava, o Darcy Ribeiro também falava muito isso, né? Você precisa dar à criança a melhor formação possível, né? A mais rica, a mais profunda, a mais abrangente, porque é dali que ela vai conseguir dar os saltos, né? Quantitativos e qualitativos na vida adulta dela. Se você retira dessa criança a possibilidade de aprendizagem, isso aí não sei o que estou falando, gente. Isso é Piaget que fala, isso é Vygotsky também, toda essa galera aí que vocês já estudaram, né? Vocês sabem, criam-se lacunas. Essas lacunas não é que elas são impossíveis de serem transpostas, mas elas ficam mais difíceis conforme a gente vai ficando mais velho, né? Bom, aí no terceiro ponto, que é a educação básica, né? Torna-se, dentro do artigo 4 da LDB, um direito do cidadão à educação e um dever de Estado, né? Manter ela diante de uma oferta qualificada. Infelizmente, até agora, a gente não consegue ver isso, né? Na maior parte das escolas públicas, por exemplo. No antepenúltimo item aí, ó. Embora não conste, né, o importante capítulo da Constituição Federal,
o conceito acima exposto, né, ele vai nutrir esse texto constitucional. Tanto é que quando a gente pensa na Constituição de 88, ela é conhecida como uma Constituição cidadã, tá? Passando a educação, óbvio, como uma das bases disso tudo. Depois, a educação é a base declarada em nosso ordenamento jurídico primário como direito do cidadão e dever do Estado. Já fiz isso acima, tá? E aí, no último, vem uma ideia da Chauí, que ela fala que a Declaração dos Direitos se inscreve, né, no direito social e no direito político. Afirma também a sua origem social e política e se apresenta como objeto que pede o reconhecimento de todos, exigindo o consentimento social e político. É assim que a gente faz a ideia da cidadania acontecer, quando a gente realmente tem os direitos e os deveres garantidos, né? Bom, aqui também mais uma parte reforçando, né, que é o artigo 205, né, da Constituição Federal, sobre a importância da educação e a responsabilidade do Estado e da família, né? Agora, infelizmente, foi retirada a responsabilidade do Estado sobre a questão da frequência, fiscalização, né? Fica muitas vezes difícil para a escola ter isso como uma forma de barganhar também, falar, olha, é obrigação, você tem que trazer seu filho para a escola, né? Agora, o aluno só repete se ele falta, né? E não por falta de conteúdo, né? Por falta da presença física. Mas nem isso, muitas vezes, a escola consegue controlar mais. E sendo um serviço público, né? E não de mercadoria, da cidadania, a nossa Constituição reconhece a educação como um direito social e dever estatal. No penúltimo item, né, mesmo quando autorizada pelo Estado a oferecer esse serviço, a instituição privada não deixa de mediar o caráter público inerente à educação. Ela precisa pautar-se, né, pela qualidade, pela primazia, né, e também servir de um anteparo para a educação pública, no caso das escolas filantrópicas, né. E para fechar aqui, né, a aula, o Brasil é um país federativo, né, ou seja, as federações que compõem o Estado maior, né, que é a União, cada uma delas, o Estado tem uma responsabilidade com a educação, os municípios também têm responsabilidade com a educação. Isso é uma forma também de você dividir a responsabilidade, o que deveria ser, né, na teoria, para que essas partes se ajudem. O que acontece na realidade, que infelizmente nesse Estado neoliberal, está cabendo muito mais aos estados e aos municípios a responsabilidade da educação e o peso dela, né? Custos, administração, etc. e tal, tá? Então, nesse sentido, gente, para fechar essa parte da aula também, fechar o todo da aula, eu trouxe um panorama para vocês de como é importante a gente ter essa noção de que a educação ela tem os meios legais garantidos. Ela tem esse estatuto garantido. O que ela não tem garantido muitas vezes é a eficácia por conta de gestão das pessoas, né? Por isso que a gente precisa trabalhar com a noção da educação. Primeiro, o princípio da ética, né? O princípio do coletivo, o princípio do plural, que infelizmente a gente perde isso num país tão rico como o nosso, por conta de problemas, né, estruturais aí já antigos, né, não é de hoje isso, que não permitem que realmente toda a população tenha a educação que ela deveria ter, certo? Então, hoje a nossa aula vai acabar por aqui, tá? Semana que vem eu vou mandar para vocês um convite. Estou pretendendo fazer uma aula online mesmo, tá? Pelo Zoom. Mas eu mando o convite para vocês se der tudo certo. Tá bom, gente? Obrigada e até a próxima.